Evangelho, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 19º capítulo do Evangelho de São João. Nos leva para os pés da cruz de Nosso Senhor, ao lado da Beatíssima Virgem Maria. No início da nossa meditação, eu gostaria de trazer para vocês a história dessa memória que percorre os séculos, migrando de momentos a momentos dentro do grande cenário da liturgia cristã, até encontrar o seu lugar, por meio do Papa Pio X, ao lado da exaltação da Santa Cruz, no dia 15 de setembro. Ao longo desse tempo, desde o 9º século, a memória das dores da Beatíssima Virgem Maria acompanhou a vida dos cristãos como um grande luzeiro que orienta na direção do sacrifício redentor de Nosso Senhor. E dessa forma, em alguns momentos, nós tivemos a celebração dessa memória intensificada no seio das comunidades cristãs. Em outros momentos, ela foi deslocada para um período ou um tempo mais discreto, ou que se tornou mais discreto porque permaneceu junto à Quaresma, e finalmente, no 1900, ela vai para junto da celebração da exaltação da cruz do Senhor, e assim nos dá uma segunda ocasião, podemos dizer desse modo, depois da Sexta-feira Santa, de pararmos diante das dores do coração imaculado de Maria para honrarmos seu Filho Jesus. Quem celebra a liturgia das horas, tanto no ofício das leituras quanto no hino das laudes, tem a composição do hino Stabat Mater, que foi escrito no final do 1200 e é atribuído ao frei Jacopone de Todi, que é uma das canções mais belas, as dores de Nossa Senhora, que diz assim: De pé a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia. No coração transpassado, sentia o gládio enterrado de uma cruel profecia. Mãe entre todas bendita, do Filho único aflita, a imensa dor assistia. E suspirando chorava, e da cruz não se afastava, ao ver o filho que morria. Pobre mãe, tão desolada, ao vê-la assim transpassada, quem de dor não choraria? Quem na terra há que resista, se a mãe assim se contrista ante uma tal agonia? Para salvar sua gente, eis que seu filho inocente suor e sangue vertia. Na cruz, por seu pai chamado, vai a cabeça inclinando,
enquanto escurece o dia. Quando chegar minha hora, dá-me, Jesus, sem demora, a intercessão de Maria. Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim tua dor para contigo chorar. Faze arder meu coração, partilhar tua paixão e teu Jesus consolar. Ó Santa Mãe, por favor, faze que as chagas do amor em mim se venham gravar. Ó, dá-me enquanto viver, com Jesus Cristo sofrer, contigo sempre chorar. Quero ficar junto à cruz, velar contigo o bom Jesus e o teu pranto enxugar. Quando eu da terra partir, Senhora, para o céu possa subir e então contigo reinar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa é uma das canções, ou um dos poemas mais belos escritos em honra à Santa Mãe de Deus. Trago para vocês essa breve história a respeito da celebração, o percurso litúrgico que ela fez até o dia 15 de setembro, e em seguida, com todos esses marcadores que estão na poesia de Jacopone, que é Stabat Mater, muito conhecida por todos, nós vamos olhar com a meditação de São Bernardo e de Santo Afonso as dores do coração da Beatíssima Virgem Maria. A devoção à Mater Dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do do 11º século. Em 1814, o Papa Pio VII a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando-a em 15 de setembro, no dia seguinte à festa da exaltação da Santa Cruz. Essa devoção foi comprovada pela Stabat Mater, atribuída a Frei Jacopone de Todi, no qual compôs uma inteira celebração de laudes em honra à Beatíssima Virgem Maria. No século XV encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé junto à cruz de Jesus, como nos recorda o texto do Evangelho de hoje. Recordamos que em 1233 nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão do culto a Nossa Senhora das Dores. Tanto que em 1668 seus membros receberam a autorização para celebrar a missa votiva das 7 dores da Beatíssima Virgem Maria. Em 1692, o Papa Inocêncio XII permitiu a sua celebração oficial no 3º domingo do mês de setembro, mas foi só por um período, pois no dia 18 de agosto de 1714, a celebração foi novamente transferida, e agora para a sexta-feira que precede o Domingo de Ramos, associando-a ao tempo da Quaresma. No dia 18 de setembro do ano de 1814, 100 anos depois, o Papa Pio VII, como citado anteriormente, estendeu essa festa litúrgica a todas as igrejas do mundo, voltando ela a ser celebrada no 3º domingo de setembro. Porém, em 1914, 100 anos depois, o Papa Pio X determinou, na reforma litúrgica, que a celebração fosse feita no dia 15 de setembro, um dia após a exaltação da Santa Cruz, fixando assim definitivamente a data que até hoje celebramos. Mas não mais com o título de 7 Dores de Maria, mas com o título perene de Nossa Senhora das Dores. Então, desde o 1700, a cada 100 anos, a festa
foi sendo modificada. Ela sai do final da quaresma, ela passa para o meio do mês de setembro, ou seja, para o terceiro domingo de setembro, e por fim vem colocada, né, ali já ficou próximo do dia 15, como Pio VII definiu, mas depois o Papa Pio X, na reforma litúrgica, estabeleceu o dia 15 de setembro, associando-a à exaltação da Santa Cruz. E assim ela permaneceu até os nossos dias, sob o título de Nossa Senhora das Dores. Então, veja, meus irmãos, como ao longo dos séculos a celebração das dores da Beatíssima Virgem Maria foi percorrendo todo o ano litúrgico como uma grande via sacra. E também como é bonito percebermos que no surgimento da ordem dos servos de Maria, dos servitas, uma grande efusão de textos, de poemas, de canções, de composições litúrgicas para a Santa Missa foram feitas e foram espalhadas pelo mundo, aumentando ainda mais a devoção a Nossa Senhora. E maciçamente a devoção mariana, sobretudo no 1600, no 1200, com o início da Ordem dos Servitas, ela acontece em torno a esse episódio da cruz. Nós temos uma marca muito significativa no nosso tempo, né, das celebrações associadas à Natividade. A Virgem Maria, para nós, sobretudo as gerações atuais, vem muito recordada de maneira vivaz, com muita vivacidade, durante os períodos da Natividade, da celebração do ciclo natalício. Entretanto, no 1200, o vigor da devoção mariana, que se espalha pelo mundo, começa exatamente aos pés da cruz. A mãe lacrimosa, que vê a entrega do seu filho e que vive unida a ele o martírio, como vai dizer São Bernardo para a gente. O martírio do coração de Nossa Senhora que acompanha os sofrimentos de seu filho. Ali, o Imaculado Coração de Maria se encontra com o Sagrado Coração de Jesus numa aliança de amor. E como é importante a festa de Nossa Senhora das Dores, porque nos devolve exatamente essa passagem, esse encontro dos dois corações que se unem estreitamente nas dores da paixão, ao ponto de serem dois altares sobre os quais se oferece o sacrifício pela redenção dos homens, como nós vamos ouvir Santo Afonso nos escrevendo, que é profundamente comovente. Aliás, antes de ouvirmos São Bernardo, que nos fala sobre a intensidade do martírio, queria ler essa breve introdução que Santo Afonso escreve para poder começar a falar das dores de Nossa Senhora aos leitores. E é de uma delicadeza muito grande. Ele diz assim: quem poderia ouvir sem comoção a história mais triste que jamais houve no mundo e que marca a inteira humanidade? Que história é essa? Eu vos conto, caro leitor, caros leitores. Uma nobre Santa Senhora tinha um único filho, o mais amável que se possa imaginar. Era inocente, virtuoso e belo. Ternamente retribuía o amor de sua mãe em tudo. Nunca lhe havia dado o mínimo desgosto, mas sempre lhe havia testemunhado todo respeito, toda obediência, todo afeto. Nele, por isso, a mãe tinha posto todo o seu amor aqui na terra. Ora, o que aconteceu? Bem, pela inveja de seus inimigos, foi esse filho acusado injustamente. O juiz reconheceu, é verdade, a inocência do acusado e proclamou-a publicamente. Mas, para não desgostar os acusadores, condenou-o a uma morte infame, como lhe havia pedido. E a pobre mãe, para sua maior pena, teve de ver como aquele tão amante e amado filho
lhe era barbaramente arrancado na flor dos anos. Fizeram-no morrer diante de seus olhos maternos, à força de torturas, esvaído em sangue num patíbulo infame e cruento. Que dizeis, piedoso leitor? Já sabes de quem estou falando? Esse filho, tão cruelmente suplicado, foi Jesus, nosso amoroso Redentor. E essa mãe foi a bem-aventurada Virgem Maria, que por nosso amor se resignou ao vê-lo sacrificado à justiça divina pela crueldade dos homens. Portanto, é digna de nossa piedade e gratidão essa dor imensa que Maria sofre por nosso amor. E com essas palavras, Santo Afonso introduz a meditação a respeito das dores de Nossa Senhora, a meditação que fala a respeito das 7 dores do coração de Maria. Para que a gente entenda as 7 dores do coração de Nossa Senhora, o Padre vai apresentar aqui rapidinho, deixa eu só pegar para vocês, porque a gente fala de 7 dores, mas as dores começam já anteriores, é certo? Anteriores ao tempo da paixão do Senhor. A primeira dor de Maria é a profecia do velho Simeão, que a espada lhe transpassará a alma. A segunda dor é a fuga para o Egito, que não se passa só, enquanto dor, pela ameaça contra seu filho, mas a dor de ver todos aqueles que oferecem a vida na inocência em lugar de seu filho, a morte dos inocentes. Então a fuga do Egito não é só o medo de ver Jesus morto pelos seus inimigos, para aqueles que o perseguiam, mas de ver o ódio contra seu filho cair sobre a vida de tantos inocentes. Depois, a perda de Jesus no templo, nos 3 dias da perda, o anúncio daquela que seria a perda quando seu filho desceria à mansão dos mortos, os 3 dias em que ele desce para anunciar a ressurreição aos mortos. Depois o caminho do Calvário para Jerusalém, o caminho da cruz, o caminho da flagelação de nosso Senhor. Depois a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos hoje com a leitura do Evangelho, João 19, 17. Depois a deposição do corpo de Jesus da cruz, quando tomam o corpo sem vida de seu filho e o retiram da cruz. Que imagem, meus irmãos. Que imagem deve ter sido para Santa Mãe ver Jesus expirar no alto da cruz e depois receber o corpo chagado de seu filho, o corpo sem vida. A imagem da piedade que Michelangelo fez e que permanece na Basílica de São Pedro é tão tocante porque nos traz exatamente a expressão de dor e ao mesmo tempo a expressão de amor de Nossa Senhora por tudo aquilo que está acontecendo, as mãos que falam da entrega de amor aos céus, os olhos e o rosto que fala da dor que se une à de seu filho, os sinais da ferida de morte em seu peito, mas ao mesmo tempo os sinais da esperança e da entrega em suas mãos. E por fim, a última dor, o sepultamento de Jesus, quando o deixam no túmulo, sepultado, e rolam a pedra, fechando. Meu irmão e minha irmã, diante de todas essas dores, que vejam, as dores que antecedem a paixão anunciam o que está por vir na paixão. Assim como a Virgem chora pelos inocentes, chora pela morte dos pecadores, assim como a Virgem tem o anúncio da espada que lhe transpassará a alma, ela viverá toda essa dor da alma transpassada no dia da paixão de seu filho. Por isso São Bernardo escreve as seguintes palavras: o martírio da Virgem
é mencionado tanto na profecia de Simeão, quanto no relato da paixão do Senhor. Este foi posto, diz o santo ancião, sobre o menino, a Virgem Maria, como um sinal de contradição. E a Maria acrescenta-lhe: e uma espada transpassará a tua alma. Lucas 2. Verdadeiramente, ó Santa Mãe, uma espada transpassou tua alma. Aliás, somente transpassando-a, penetraria na carne do teu filho. De fato, olha que bonita essa imagem. Olha que bonita essa imagem. Somente transpassando o seu coração penetraria na carne de seu filho. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que ela se coloca diante de Cristo para tomar por primeiro no seu coração as dores que iriam ao encontro do coração de seu filho. O ato de amor da Beatíssima Virgem Maria, que se coloca por primeiro em zelo, velando pelo coração de seu filho. Ela que já desde então tem o coração pronto e vigilante a tomar sobre si as dores que estão destinadas ao coração de seu filho e de amá-lo nessa entrega de vida, nessa entrega de amor. De fato, visto que o teu Jesus, de todos, certamente mais especial, de todos, o teu Jesus é de todos, mas especialmente teu, a lança cruel, abrindo-lhe o lado, sem poupar um morto, não atingiu a alma dele, pois ela já havia partido, mas transpassou a tua, Senhora, que estava ali aos pés da cruz. Olha, meus irmãos, que delicadeza de São Bernardo ao falar dessa imagem. Depois dele dizer que o coração de Maria, no zelo e no amor, se precipita diante de Jesus para tomar as dores sobre si, ele vai dizer ainda que a lança do soldado que transpassa o coração de Jesus, já morto sobre a cruz, não transpassa a sua alma, né? Porque o Senhor está morto, transpassa o seu corpo sem vida, mas transpassa o coração, a alma de Maria, pois ela está ali aos pés da cruz e acompanha tudo o que está acontecendo. A alma dele, continua São Bernardo, já ali não estava, a tua, porém, Senhora, não podia ser arrancada dali. Por isto, a violência da dor penetrou em tua alma e nós te proclamamos com justiça mais do que mártir, porque a compaixão ultrapassou a dor da paixão corporal. E pior que a espada, transpassando a alma, não foi aquela palavra que atingiu até a divisão entre a alma e o espírito: mulher, eis aí o teu filho. Oh, que troca incrível esta que acontece, mãe, diante de teus olhos, nas palavras de teu filho. João, mãe, te é entregue em vez de Jesus. O servo, Senhora, em lugar do Senhor. O discípulo pelo Mestre. O filho de Zebedeu pelo Filho de Deus. O puro homem em vez do Deus verdadeiro. Como ouvir isso deixaria de transpassar tua alma tão afetuosa, se até a sua lembrança nos corta os corações, tão de pedra, tão de ferro? Não vos admireis, irmãos, que se diga ter Maria sido mártir na alma. Poderia espantar-se quem não se recordasse do que Paulo afirmou, que entre os maiores crimes dos gentios estava o de serem sem afeição. Muito longe do coração de Maria tudo isso. Esteja também longe de seus servos a falta de afeição pelas suas dores e pelo seu amor. Talvez haja quem pergunte: mas não sabia ela, de antemão, que iria ele morrer e sofrer tanto assim? Sem dúvida alguma o sabia. E não esperava que logo ressuscitaria? Com toda certeza ele esperava. E mesmo assim sofreu com o crucificado? Com toda a veemência lhe digo, sofreu. Aliás, tu quem és? Ou donde tua sabedoria vens, para te admirares mais de Maria, que compadecia, do que do filho de Maria a padecer?
ele pôde morrer no corpo. Não podia ela morrer juntamente no coração pelo amor que sentia por seu filho? É obra da caridade. Ninguém a teve maior do que ela. Obra de caridade também isso. Depois dela, nunca houve um amor igual por Jesus sobre a terra. E diante dessas palavras de São Bernardo, nós podemos começar com essa breve meditação de Santo Afonso, que é de uma beleza singular. Ó Virgem Sacrossanta, os outros mártires hão de ter o corpo ferido pela espada, porém vós, Senhora, tereis a alma transpassada e dilacerada pela paixão de vosso Filho. Quanto a alma é mais nobre que o corpo, tanto a dor de Maria foi superior à de todos os mártires que sofreram suas dores sobre o corpo. Não são as dores da alma comparáveis aos tormentos do corpo. Assim disse o Senhor a Santa Catarina de Sena. Por ocasião do grande sacrifício do Cordeiro Imaculado, que morria por nós na cruz, poderemos ter visto ali então dois altares. Um no Calvário, no corpo de Jesus, flagelado e crucificado, outro no coração imaculado de Maria. Enquanto que o Filho sacrificava seu corpo pela morte, Maria sacrificava sua alma pela compaixão. Oh, meu irmão, minha irmã, olha que espetáculo essas palavras. Olha como podemos confiar e buscar no coração imaculado de Maria socorro e conforto em todos os momentos. Não é sem razão que ela dirá a Santa Faustina e disse também a Santa Brígida de procurar nos momentos das dores por amor de seu filho compaixão em seu coração. Buscar olhar e se aproximar do seu coração para ali encontrar conforto para a sua alma, a fim de suportar as dores de amor por seu filho. A estas palavras, continua Santo Afonso, dá Santo Antonino por motivo: Maria amava a vida do filho muito mais que a sua própria vida. Sofreu por isso no espírito tudo o que no corpo padeceu Jesus. Mais ainda, seu coração afligiu-se mais presenciando os tormentos do filho do que se ela própria os tivesse sofrido em si. Sem dúvida alguma, a Virgem padeceu em seu coração todos os suplícios com que viu atormentado o seu amado Jesus. Sabem todos que as penas dos filhos são também penas do coração de suas mães que os veem sofrer. Quanto suplício de espírito não suportou a mãe dos Macabeus, por exemplo, à vista do martírio de seus 7 filhos que nos contam a Sagrada Escritura? Vendo-os, sofreu com todos, amava-os a todos e por isso, só em vê-los, sentiu o que eles experimentaram no corpo. Deu-se o mesmo com Maria em seu coração. São Boaventura vai dizer que as mesmas chagas que estavam espalhadas pelo corpo de Jesus se achavam todas reunidas no coração de Maria. Assim a Virgem, por sua compaixão para com o Filho, em seu terno coração foi flagelada, coroada de espinhos, carregada de opróbios, pregada à cruz. As citadas palavras que nos descreveu a mãe no Calvário seguem-se a pergunta de São Boaventura: Dize-me, Senhora minha, onde estáveis então? Porventura junto à cruz apenas? Não. Melhor posso dizer que estáveis, Senhora, na própria cruz, crucificada junto com vosso Filho pelo vosso coração. Com Isaías, diz o Redentor: eu calquei o lagar sozinho, e das gentes não se acha homem comigo. Isaías capítulo 63. Senhor, tinhas razão de dizer que padecestes sozinho, quando da redenção do gênero humano, e que nenhum homem tivestes compadecido de vós. É verdade, Senhor. Porém, uma mulher, vossa mãe, sofreu em seu coração tudo quanto sofrestes em vosso corpo, e estava junto de vós, aos vossos pés.
Oh, meus irmãos e minhas irmãs, com essas palavras, nós concluímos a nossa meditação de hoje, pedindo, como ouvimos no hino de início da nossa meditação, Stabat Mater, quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus, Senhora, e o teu pranto enxugar. E ainda, quando chegar minha hora, dai-me, Senhora, dai-me Jesus, sem demora. Dai-me, Senhora, a alegria de sua intercessão e de sua companhia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.